Olá, este é o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Marcos Botelho Júnior e edição de Kleber Casablanca. Eu sou Hebe Rios e o Analisa sempre convida especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp para falar sobre temas relevantes. Hoje nós vamos falar sobre o novo embate em torno da regulação das redes sociais. Os nossos convidados, a nossa convidada, a professora Josiane Serrazoli, professora e historiadora Josiane Serrazoli, do IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e o professor Rafael de Almeida Evangelista, pesquisador do LabJOR, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, e professor do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica. Obrigada pela participação. Obrigada. Bom, nós vamos falar hoje sobre esse embate, porque a chamada PL das Fake News, o projeto de lei que propõe a regulação das redes sociais, foi engavetada pela Câmara dos Deputados, que determinou a formação de uma comissão para fazer um novo texto a ser apresentado em até 1 mês e meio. O texto que foi engavetado previa a responsabilização das plataformas em caso de conteúdos criminosos publicados. E isso acontece justamente no momento em que o bilionário Elon Musk ameaça não cumprir ordens judiciais para bloqueio de perfis de usuários da plataforma X usados para difundir desinformação. Ele ataca verbalmente o ministro nas redes pedindo o seu impeachment. Moraes, então, incluiu Musk no inquérito sobre as milícias digitais. Determinou a investigação sobre possíveis crimes de obstrução de justiça, incitação ao crime e organização criminosa. E reiterar, presidente, que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. Então, eu gostaria de saber dos dois se tudo isso não acaba jogando uma cortina de fumaça sobre os crimes de fato, ou supostos crimes, né, que estão sendo investigados, e a apropriação de valores que acaba sendo feita para justificar atos ilegais, ou que não sejam ilegais, mas que desestruturam a própria liberdade que muitas dessas pessoas reivindicam. Vou começar com a professora Josiane. Muito bem, obrigada, Hebe, pela questão, por trazer o tema tão importante para a gente poder contribuir nesse debate. Eu acho de início que qualquer um que traga agora uma certeza está apostando, porque, de fato, a gente está no meio da cortina de fumaça. Tenho a impressão que se alguém ficou no final de semana com os dispositivos eletrônicos em modo off ou em modo avião, caiu de paraquedas num outro mundo na segunda-feira, né? Então, com certeza, muita coisa está em jogo quando você está discutindo talvez o que seja o PL mais polêmico atualmente para a democracia. Claro que a gente pode ter muitos PLs discutindo direitos de toda a ordem, mas esse, para a democracia, por tratar de um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, ele está na base da nossa Constituição, ele acaba sendo uma armadilha ardilosa, porque pouca gente sabe o que significa exatamente liberdade de expressão. Não existe nenhum direito absoluto, liberdade não é absoluta. Todo código de leis ele existe para mediar a relação na sociedade. Então, quando você começa a olhar como as palavras estão sendo usadas dentro desse debate e como essa palavra liberdade está sendo assim, quase que um talismã para justificar qualquer coisa, você já fica desconfiada, assim, aqui tem muito mais. Não sei se é nem cortina de fumaça, qual é a metáfora que fica boa para a gente usar, né? A cortina de fumaça com certeza tem, gelo seco com certeza tem, mas tem também muito gelo embaixo desse iceberg, é uma pontinha dele.
no caso, muitas intenções, né, nesse quadro. Essa cortina de fumaça é cercada por intenções, né, professora? Sem dúvida. E a coisa que a gente pode fazer como cidadão, como cidadã, é puxar os fios e também não sair julgando. Todos nós temos intenções, né? Minha intenção, sua intenção, do Rafael aqui, nós temos. E a gente procura deixar claramente, né, visível quais são. Então, mas nem sempre é assim que acontece. Então, quando a gente pega uma publicação nas redes sociais e já vai imediatamente curtindo, né, a gente está se engajando com intenções que a gente não conhece. No mínimo, para não dizer que pode ser inverdade, manipulação, etc., no mínimo a gente está se envolvendo, se engajando, né, com alguma coisa que a gente não sabe o que é. O senhor concorda? Concordo, mas eu acho que tem um certo histórico das declarações do Musk, que talvez ajude a gente um pouco a puxar esse fio e a entender um pouco. Já faz alguns meses que a gente está vendo uma certa operação mesmo de mudança de narrativa do foco, que era da tentativa de golpe que aconteceu, não é? Para esses atentados à liberdade de expressão. E você tem um setor político se organizando para fazer isso, que é a extrema-direita. E se você olha para as atuações do Elon Musk nos últimos anos, incluindo a compra do Twitter que ele faz, ele vai estabelecendo uma relação com essa extrema-direita. E que é algo que, inclusive, faz sentido se você olha para outros sujeitos como ele do Vale do Silício, que todos eles têm uma concepção de liberdade absoluta muito ligada a esse anarcocapitalismo, essas ideias que conversam bastante com essa extrema-direita brasileira. Além disso, eu acho que tem um choque meio cultural também, porque você tem uma linha de frente, digamos assim, de uma interpretação de liberdade de expressão no contexto americano que, de alguma maneira, começa a ser importada para o contexto brasileiro, e um contexto que é diferente, um sistema legal que é diferente, etc. Então, eu acho que tem saído várias matérias que têm comentado sobre interesses econômicos também do Elon Musk nessa movimentação toda, porque ele é dono da Starlink, que tem a operação de satélites, ele está interessado em mineração de lítio, mas eu acho que essas coisas também funcionam, mas acho que tem um fator dessas ideias que ele professa, que eu acho que também acaba pesando nessa relação que ele estabelece com a própria plataforma que ele comprou. Sim, isso traz então a nossa segunda pergunta aqui, professor, que é justamente o que esse embate revela em relação à pressão das Big Techs, né, sobre a regulação das redes aqui no Brasil, e se seria a busca do benefício privado usando como escudo o bem público ou valores desse bem público. Sim, com certeza é isso. Está se utilizando essa ideia de que haveria um atentado à liberdade de expressão. Foi algo que não só... Porque assim, a figura do Elon Musk ela é muito folclórica, digamos assim. Ele é alguém que vai em podcasts da extrema-direita. Agora, alinhado a esses interesses dele, tem interesses das outras Big Techs, que também estão preocupadas com como a regulação vai alterar o modelo de negócio deles e o quanto vai aumentar em termos de custo para eles e o quanto isso impacta algo que eles têm utilizado bastante, que é o sensacionalismo, o engajamento para a captura de dados, que é uma operação que eles fazem com a plataforma. Então, se você olha agora, esse momento do Musk, mas se você olha aquela outra tentativa de votação do 2630, que aconteceu alguns meses atrás, em que as Big Techs todas se mobilizaram. Google e Facebook se mobilizaram, inclusive o Google utilizou a própria plataforma para, de alguma maneira, fazer um aceno para essa extrema-direita que estava nessa operação de construir uma narrativa do 2630 como um atentado à liberdade de expressão. Sendo que, na verdade, é um projeto de lei muito semelhante por exemplo, ao projeto europeu, ao DSA europeu. Quer dizer, não é nada de outro mundo, não é nada nenhum atentado. Sim, eu como leiga, né, me parece
essa questão muito grave de você confundir o privado com o público, né? Você acha que é dessa forma? Isso é um risco realmente? É um risco, sem dúvida. Mas eu acho que também esse tipo de serviço que essas empresas prestam, né, eles já nascem embaralhados nesse público e privado. Eles precisam desse embaralhamento. E não separar, então, quando eles falam a liberdade de expressão está em risco, você imediatamente pensa, não, a minha liberdade, ninguém vai caçar a minha liberdade. Então, é uma armadilha, né? Eles usam palavras muito, muito bem estudadas para suas estratégias. E você não pensa no que significa todo mundo com absoluta liberdade, o que significaria isso para a coletividade, para o bem público. Não existe, né, possibilidade de todos exercerem plenamente a sua liberdade e ponto final. Não existe. Aliás, a expressão e ponto final também é uma coisa que eles usam muito, porque dá a impressão que você pode ter controle sobre qualquer discurso. E aí eu gostaria de pegar uma carona aqui no que disse Rafael para pensar o que é que eles vendem, né? O que essas big techs vendem? Por que elas precisam se articular para se defender? E o Elon Musk é uma figura que se presta a esse papel, né? Ele faz isso. Essa defesa, né? Ele faz como um ataque mesmo. A melhor defesa é o ataque. Exatamente. Mas a questão é que o que eles vendem não consegui achar uma palavra melhor para isso, mas é comportamento. O serviço que eles vendem é um comportamento. Então, quando elas estão defendendo o interesse, a gente fala, está defendendo o interesse das big techs, alguém pode olhar e pensar, puxa, então eles querem só aumentar os lucros deles, é isso. Tá, no final da conta, qualquer capitalismo é isso. No final, isso que o define. Porém, tem muito subproduto que vai engordando junto. E tem muita pesquisa feita mostrando que o que engorda junto engorda mais fácil se for também extremista, se for também com esse tipo de engajamento provocado com esse fundo emocional de uma reação imediata, etc. E isso funciona muito mais com discurso de ódio. Se você me perguntar aqui o que é democracia, a gente vai precisar de mais tempo do Analisa para poder falar, e a gente vai ficar discutindo várias versões, etc. Mas se você me pergunta, você ama a liberdade? Sim. A gente, 2 segundos, vai ser o programa mais rápido da história. Então, isso funciona muito bem. E se também eu uso lá, eu odeio quem usa óculos. A única pessoa que está com óculos aqui nessa mesa é a Hebe. Então, eu já te enfrento. E você vai reagir. Sim. Então, eles funcionam vendendo um comportamento que não é democrático, é um comportamento reativo e agressivo. Então, por isso, favorecer, acho que isso que o Rafael lembrou muito bem, da outra vez que o PL foi para a votação, eles sinalizaram claramente para a direita, estamos com vocês, não vamos deixar vocês sozinhos, porque é uma colaboração mútua ali, né? O discurso de ódio rende muito mais cliques, inclusive daqueles que querem discordar. Você falaria, não, você não pode falar assim de uma pessoa com óculos. Pronto. Para o algoritmo, você já contribuiu. Né? Então, é por isso que eu chamo de armadilha. Essa armadilha feita nesse final de semana foi, eu posso dizer, meticulosamente planejada, com muitos meses de antecedência, com vários atores em vários lugares. Né? Só para... Uma cronologia assim, bem definida, né? Sim, e isso pegando um fio, você poderia pegar por vários outros. Eu fui só tentar entender quem exatamente estava publicando as informações sobre os tais arquivos, e também chamar de arquivos, parece que foi descoberto debaixo de algum baú, e etc., que alguém estava escondendo. Né? Então, tudo é armadilha. Depois que você enxerga que tudo é armadilha, fica ainda mais perigoso, na verdade. Eu ia falar que facilita, não, fica mais perigoso. E fui olhar... E, claro, a gente entra numa enciclopédia livre, aberta para todos colaborarem e fazerem os verbetes. Entrei na enciclopédia e vou procurar o verbete. Não foi surpresa, mas foi
encontrar o verbete feito no dia 6, que foi sábado, às 19 horas, com autor anônimo, que é possível identificar na dinâmica da enciclopédia, e já rapidamente assumindo que era um escândalo, né? Então, já criando, se alguém fosse checar, vamos ver o que é isso, se isso existe, já encontraria a fonte, né? A fonte que todo mundo está habituado a ver sem olhar para a maneira como ela se articula. Então, fica lá aberto, qualquer um, abre qualquer verbete sobre qualquer assunto na enciclopédia e tem lá, histórico do verbete. Você consegue ver todo o caminho dela, que era o que a gente deveria fazer o tempo inteiro. Deixa eu ver quem fez isso, né? Porque tudo tem autoria. Sim. E ao fazer isso, eu realmente me surpreendi com a rapidez e com o que estava lá. Só um verbete publicado só em português, né? E então você começa a puxar e ver ali que estão citadas pessoas que já assinaram um manifesto contra o STF internacional em outubro. Entendi. Então, é preciso não reagir rapidamente. Para fugir da armadilha, infelizmente, a gente tem que se valer de tempo. Né? Tempo para olhar, refletir e tentar compreender o que pode ser feito de forma diferente daquilo. Se a gente sai reagindo na lógica do comportamento que eles querem induzir, que é esse reativo, a gente está simplesmente contribuindo, mesmo que esteja escrevendo um post crítico. De certa forma, o comportamento até mesmo do ministro entrou um pouco nessa linha reativa? É o maior comedor de armadilhas que eu já vi. Ele qualquer cisco, ele cai. É impressionante. Bom, então como sair disso, né? Porque a questão da desinformação, né? Se existe essa distorção, que é liberdade, que é censura, esse desejo de desinformação, né, ele acaba sendo uma potência dessa distorção, né? Então, essa desinformação interessa, pelo que vocês estão colocando, um grupo específico que não quer vender um produto, mas quer vender um comportamento, um modo de vida, e a desinformação fica a serviço disso, né? Absolutamente. Como é que a gente sai disso? A gente tem que desnudar esse comportamento. A gente tem que olhar para ele criticamente. Então, para combater esse uso falacioso da liberdade, a gente tem que cultivar a autonomia, que é uma palavra muito parecida, mas bem mais complexa. A autonomia, você decide, né? Então, a autonomia te coloca a obrigação de dar 2 passos para trás, olhar para o que está acontecendo e decidir a partir da sua responsabilidade como um cidadão, como uma cidadã, como alguém que está dentro da sociedade, né? Não pode simplesmente reagir, curtir, não curtir. Esse comportamento rápido, eu acho que é o mais... É a principal coisa que a gente precisa, né, Rafael, ter precaução. Essa palavra responsabilidade, né, eu queria que o professor falasse um pouquinho também sobre isso, né, porque tudo gira em torno disso, quer dizer, você responsabilizar quem faz algo, né, nesse contexto que a gente está falando. É boa essa questão, porque nesse fazer, eu acho que tem várias pessoas fazendo. Então, você pode, sei lá, se você olha no funcionamento da rede social, vai ter o autor do post, que fez. Mas um outro autor é a própria plataforma, que impulsiona certos posts e não outros. Então, ela viraliza certas coisas, não é? Essa viralização não é só orgânica de pessoas que reproduzem. Muitas vezes a plataforma entende que é um movimento de algo que está ganhando tração e ela impulsiona ainda mais, não é? Então, você tem vários agentes nesse processo. Inclusive, a extrema-direita foi um grupo político que entendeu muito bem isso. Então, ela muitas vezes pega certos conteúdos, isso a gente tem pesquisa mostrando. Muitas vezes ela pega certos conteúdos, ela consegue impulsionar, porque ela construiu uma rede, principalmente no WhatsApp, de troca de informações com os grupos e etc. Esse conteúdo viraliza ali naquela plataforma, mas ele está ligado a outras plataformas. Então, outras plataformas entendem aquela viralização e impulsionam ainda mais. Então, isso retroalimenta o que aquele grupo político desejava, e isso interessa para a plataforma, porque quanto mais a coisa, como a professora falou, quanto mais
engajamento aquilo ganha, maior o próprio lucro da plataforma. E essa questão da autonomia é ótima, porque eu acho que a gente também precisa tirar as plataformas desse lugar que elas se colocaram como se elas fossem a esfera pública. Não é como se as pessoas muitas vezes falam de... É muito interessante como as pessoas usam regulação de plataformas e regulação da internet como se fossem sinônimos. Só que a internet é uma estrutura, as plataformas são empresas que operam sobre essa estrutura. A internet é uma estrutura aberta, com padrões abertos. E que tem que ser mesmo. E que tem que ser, né? de fato. Agora, as plataformas são um espaço privado controlado por alguns empresários. Não é? A gente também tem que tomar cuidado e ter essa autonomia de sair das plataformas privadas e eventualmente construir plataformas que sejam descentralizadas, que sejam administradas por coletivos. Isso você tem já diversas iniciativas acontecendo. Quando o Musk fez a compra do Twitter, essa foi uma discussão que ganhou propulsão, foi mais discutida em vários fóruns que debatem governança da internet. Então, a importância de fortalecer as infraestruturas coletivas, autônomas, públicas, para fazer frente a essas infraestruturas privadas, que muitas vezes desobedecem às leis dos países onde elas operam. E como elas detêm a operação, é uma bola de neve, fica cada vez mais difícil a ação do outro lado. Exato, né? porque apagado. A gente vai se amarrando. O próprio poder público brasileiro tem se amarrado, por exemplo, numa plataforma que é o WhatsApp. Você tem vários serviços que estão sendo prestados no WhatsApp, sem ter a noção, a percepção de que essa é uma infraestrutura que não privada. Exatamente. E na hora que essa é a grande armadilha, eu acho. Zuckerberg resolver, ele muda várias coisas e a gente, que espaço a lei brasileira tem para isso? E se tem alguma coisa que o Snowden nos ensinou há exatos 10 anos atrás, não é? 11, né? Foi 2013, é que essas plataformas estão lado a lado com interesses do próprio Estado americano. Então, a gente não pode esquecer dessas coisas. Não, a gente aqui, por exemplo, a gente está no YouTube. Nós estamos no YouTube. Ou seja, a gente está fazendo uma leitura crítica, né, desse processo, mas dentro do próprio processo. Porque elas se tornaram ubíquas. Exatamente, exato. Agora, como vocês interpretam a alegação de que o Marco Civil da Internet não tem uma ação preventiva, né? Ou seja, só o descumprimento de uma decisão judicial é que pode ser punida, e o descumprimento pode ser punido, né, de uma decisão judicial, e não o bloqueio preventivo dos perfis? Eu acho que essa é uma discussão ótima, mas é uma discussão super difícil. O Marco Civil da Internet foi... o contexto do Snowden foi super importante para que o Marco Civil se tornasse lei. E ele coloca no tal do artigo 19, que é o mais polêmico, a isenção de responsabilidade de intermediários neutros. Não sei se é essa a redação precisa, mas esse é o sentido. As plataformas não são intermediários neutros mais. Por quê? Porque elas fazem essa viralização, esse impulsionamento, etc. Então, e a redação que foi dada para o Marco Civil, ela tem uma garantia legal que é muito interessante, porque é uma proteção também contra uma tirania das plataformas. Porque o que é que ele estabelece? Que essa ordem para retirada de conteúdos deve ser uma ordem feita pelo Estado brasileiro, pelo Judiciário, e não algo que a plataforma tire da própria cabeça. Só que a gente está num momento em que a gente está demandando das plataformas o que o próprio governo brasileiro tem tratado como dever de cuidado. Sim. E que, por um lado, é interessante, porque significa zelar para que conteúdos ofensivos, de ódio, etc., não circulem, essa obrigação, e a lei europeia, inclusive, institui algo parecido, mas também tem uma armadilha, para usar uma palavra já usada aqui. Também tem uma armadilha, porque isso dá mais poder para a plataforma. Então, o caso, me parece, é equilibrar essas coisas, fazer isso com transparência, com escrutínio público, não é? E com essa supervisão legal.
Aí eu acho que o 2630 caminhava nesse sentido, porque tem muitas medidas de transparência importantes ali. Não seria a resolução do problema, mas seria um passo importante. É uma pena o que está acontecendo, né? Eu entendo que o próprio Marco Civil, ele é essa ação preventiva, né? Além disso, seria a gente cair em alguma intervenção mesmo. Aí é o que eles estão também colocando dentro dos dilemas, chamando de censura, né? Você não pode preventivamente impedir o desenvolvimento de várias coisas, não só de fala, né? Mas isso não pode. Mas você pode, a prevenção que existe nesse caso, ela é de uma educação, vamos ser antiquadas com com toda a convicção aqui, né? É uma educação crítica, cidadã. Eu acho tão curioso quando essas palavras, cidadania e crítica, desapareceram. A gente fica um mês comemorando o mês do consumidor, né? E a gente não tem um mês do cidadão, da cidadã, a gente não tem o pensamento crítico, que é o que vai permitir a autonomia, que vai permitir olhar para a legislação existente e aperfeiçoar. Porque, vejamos, isso tudo é novo, né? O alcance desses serviços que essas empresas fornecem é impensável aqui há muito pouco tempo atrás. Então, é fácil entender como que elas são sedutoras, como que elas oferecem um tipo de simplificação da vida e que você vai entregando a alma junto sem perceber. Fica totalmente dependente, né, totalmente professora? Dependente. Sim, fica totalmente dependente e faz isso sorrindo. A gente faz com alegria, porque a gente está seduzido por essa dependência. Então, como é que a gente escapa disso? De novo, é a educação que olhe para valores coletivos, que saia dessa lógica individualista ela é a que prevalece na sociedade, não é só nas facilidades dos aplicativos, é em tudo, né? Então, quando eu tomo uma decisão para minha vida, ela não é só uma decisão para minha vida, ela impacta em tudo. Não é à toa que também, junto com o discurso de ódio, caminha de mãos dadas o negacionismo também. Porque se você tem que pensar em consequências de tudo, é melhor não pensar, é melhor você criar uma realidade paralela, né? Para você conseguir tocar a sua vida alienada do que são os compromissos com o outro, com quem está compartilhando a existência com você, né? Quer dizer, na base disso, a gente está naquela coisa bem primária, bem assim, elementar, né? Do individualismo versus, né, a consciência coletiva, né? A gente não avançou nada nesse ponto, né? A gente avançou. A gente sabe que a gente está nesse ponto. A gente só está agora com dificuldade de encarar como é que a gente se liberta de todas essas seduções que estão colocadas. Então, é mais difícil. Teve um momento, algum tempinho atrás, uns anos atrás, que eu pensei em fazer uma camiseta com todos os slogans que eu tinha que defender para colocar os valores coletivos em primeiro lugar. Cheguei a fazer um rascunho com os estudantes aqui. Ficou muito divertido, porque era impossível, não tinha parte branca na camiseta, entendeu? Então a gente usava todos os lugares, porque uma decisão sobre qual água você vai tomar parece muito simples. Nós estamos com copos de vidro aqui, mas tem muitas implicações nessa pequena decisão, né? E isso só para falar de uma coisa simples. Então tudo tem um jeito mais complexo de ser olhado, e um coraçãozinho vermelho, que é o que a gente clica para mostrar nosso envolvimento, é nada em relação a isso, mas traz um impacto gigantesco. Para mim, o impacto maior é no que ele faz com o comportamento, com o modo de pensar. Então, acho que tem... E a gente sabe disso, sabe? Então, não é que andamos para trás, ou não, nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos, já testamos. Então, são decisões comprometidas com o coletivo que precisam ser colocadas de novo na nossa pauta prioritária. A gente sabe, mas na prática a gente não
muitas vezes não exerce, né? A gente é levado para outro lado. Bom, para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do vazio legislativo atual, né? Com o engavetamento do texto que já tinha sido votado pelo Senado, eu falei da PL, mas é do PL, né? Que é projeto de lei, do projeto de lei, né? E agora joga para o STF a tarefa de analisar, né, as ações frutos desse vazio. E aí vem aquele fato, né? Aquela fala, né? Dizendo que o STF não pode legislar, e aí fica um looping, né? Que acaba favorecendo as big techs e o próprio discurso do Elon Musk, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse vazio que o engavetamento do texto vai provocar. É um vazio providencial para esses setores da extrema-direita que se articularam politicamente para bloquear o PL 2630. E o líder do Congresso, o Lira, o presidente do Congresso, Lira, ele está agindo, eu acho que de acordo com esses interesses. O STF vai provavelmente atuar aí. De novo, a imagem do STF vai ficar carregada, porque a narrativa dessa extrema-direita vai ser que está indo além da conta, está passando do que deveria atuar. Mas o que eu sinto falta, e que eu acho que seria importante acontecer agora, é de fato uma articulação dos setores que entendem a necessidade da regulação, inclusive utilizando os lugares de poder em que esses setores estão, para fazer avançar uma lei, eu não sei se o quanto vai dar para salvar do 2630, mas uma lei que minimamente estabeleça algumas responsabilidades, uma transparência, e que seja, do meu ponto de vista, que seja complementar ao Marco Civil. O Marco Civil é uma lei de mais de 10 anos atrás, e que para aquele momento ele parecia suficiente. Mas a internet vai mudando o tempo inteiro. As forças de mercado que produzem esses produtos em cima da internet também vão se modificando. Então, acho que para que esse vazio não seja novamente aproveitado para construir uma narrativa fantasiosa, acho que é importante que ter alguma articulação para inclusive, utilizar esse acúmulo de discussão do 2630. Porque quando o 2630 nasce, o PL, chamado PL das fake news, ele nasce no Senado e nasce com uma redação muito ruim, porque ele responde aos interesses de políticos que simplesmente estavam preocupados, que estavam falando mal deles na internet. Só que tem uma articulação importante para melhorar esse texto, e esse texto melhora bastante e se aproxima de uma lei mais progressista, no sentido de ser dos lugares que estão avançando mais no entendimento sobre a desinformação, as plataformas e etc. Só que agora isso tudo corre o risco de naufragar. Professor. Na verdade, eu queria voltar para a palavra engavetamento, né? Eu acho que ela pode ser usada aqui em dois sentidos, a nosso favor também. O projeto de lei é de 2020. Se ele tivesse sido aperfeiçoado com a urgência que em 2020 claramente já estava posta, não foi posta nesse final de semana a urgência, né? Quem coloca a urgência é quem está interessado em produzir confusão. Se ele tivesse sido tivesse tramitado, tivesse sido aprovado, a gente provavelmente não teria passado muita coisa que a gente passou durante a pandemia, durante as últimas eleições. Então, ele já vem cumprindo o seu papel. Esse entra e sai da gaveta é o papel que ele vem cumprindo. Eu acho que o timing dessa confusão produzida agora é uma confusão produzida, não teve nada de novo, não teve nenhum fato novo. Né? O timing é preciso e capaz de interferir no tempo necessário para adiar, para que não tenha consequências para as eleições municipais. Então, é isso, para as nossas, e acaba ainda rebatendo nas eleições americanas, e aí teria que puxar outros fios para poder ver como é que isso se articula lá, porque se articula. As mesmas pessoas que abriram espaço para esse jornalista, especificamente, um ativista, um jornalista, falar que ele teve acesso a documentos, e que até agora a gente não sabe exatamente o que
essas pessoas são de dentro do nosso, da nossa Câmara dos Deputados, né? O deputado Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ele é o principal articulador, e ele esteve nos Estados Unidos com uma comitiva de parlamentares e advogados falando a respeito disso, a questão de um mês. Então, o timing também da produção dessa confusão é para que o engavetamento seja feito agora. Mas eu queria que nós engavetássemos também alguma coisa, mas em outro sentido, no sentido do engavetamento que a gente pega na estrada, que todo mundo tem muito medo, né? Eu acho que a gente tem que pressionar muito a essa Câmara e esse Senado. Quer dizer, o projeto de lei está lá, ele não pode ser simplesmente, ele não foi arquivado, né? Ele foi retirado da pauta, porque estava pronto para ser apreciado, num momento de pressão. E uma estratégia que claramente coloca as duas casas ali em posição oposta, né? Então, enquanto nós estamos aqui conversando sobre isso, eu não sei quantos cafés que eles já tomaram lá, conversando como que as coisas vão andar. Aqueles que querem, então tem um engavetamento sendo produzido ali nesse outro sentido, de um trombar com o outro, um congestionamento forçado mesmo para não dar passagem para algumas coisas e para pressionar para outras. Então, o que a sociedade é interessada na autonomia, no pensamento crítico, na construção de uma sociedade mais responsável, né? O que essa parte da sociedade quer ver acontecer, ela também vai ter que assumir a possibilidade de pressionar. Tem que se mobilizar, né? Esse programa é uma pressão. Sim. Ninguém aqui está pressionando ninguém, mas trazendo informação para as pessoas pensarem, né? Claro. que é parte disso. E tudo que a gente puder fazer para desobstruir a névoa toda de desinformação que foi criada em torno disso, né? E sair, ultrapassar os slogans. Por isso que eu acho que uma oportunidade de debater assim, e dar publicidade ao debate é importante para isso, né? Ela acaba sendo uma ferramenta importante para isso, porque você passa além do slogan, não é eu sou contra ou a favor, não é um fla-flu, ou, já que estamos falando de Campinas, não é um derby, né? Então, não se trata disso. Todos nós estamos perdendo, mas perdendo imensamente. Não sei se a gente tem dimensão do tamanho das perdas, por abandonar a possibilidade consciente e crítica de tomar posição na vida, e não induzido por o que quer que seja. Uma plataforma X. X, o melhor nome X da questão. Olha, eu agradeço muito a participação, né, dos professores aqui no Analisa hoje, a professora e historiadora Josiane Serrazoli, do IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e o professor Rafael de Almeida Evangelista, pesquisador do LabJOR, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, que é professor também do programa de pós-graduação em Divulgação Científica. Obrigada pela participação. E obrigada a você também que nos acompanhou. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Marcos Botelho Júnior e edição de Kleber Casablanca. Até o próximo programa. Thank you.